Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Bem, sejam bem-vindos. Nós vamos falar um pouco sobre a prática de ensino por meio dos projetos, de Feira das Ciências. Currículo, teorias, práticas e novas tecnologias. Nós somos uma equipe formada por Ediane Miranda, Rosiane Parente, Adalgisa Figueira, Edilene Pimentel e eu sou a Jaqueline Samanta e irei apresentar este trabalho, a nossa experiência com este tema. Bom, nós vamos falar um pouco sobre o contexto tecnológico e a nova escola, nós trouxemos como autor Pierre Levy. Ele defende que na sociedade em rede ninguém sabe tudo, mas todos sabem alguma coisa. Bem, nós vivemos um mundo tecnológico, não é verdade? E hoje o acesso está muito fácil, vamos dizer, assim, ele alcança todos os âmbitos da sociedade, mesmo aquela pessoa mais humilde, que tem menos recursos, eles sabem, o que tem acontecido, porque tem acesso hoje, o acesso, por exemplo, à internet, muito fácil e muito rápido. Bom, então, a rede como potencializadora, a tecnologia permite que os conhecimentos individuais se somem em tempo real. Então, o que eu tenho acesso aqui e o que eu sei aqui, ele se espalha muito rapidamente. Hoje, uma criança eu digo crianças porque nós temos vivências nas escolas, crianças com o celular na mão, ele consegue ali em tempo real ou receber aquela informação e os responsáveis, os adultos, aqueles que usam essas redes, eles conseguem enviar em tempo real. Então tudo se espalha muito rápido. E o papel da escola? No seu roteiro anterior, isso se encaixa perfeitamente. O professor deixa de ser a única fonte, porque a inteligência, entre aspas, está distribuída na rede, O foco passa a ser a mobilização desses saberes. Então, hoje, o professor ele não é aquela única fonte de informação sobre determinado assunto. Nós vamos ver no decorrer aqui da apresentação que essa pesquisa ela pode ser feita, e é feita juntamente com o aluno em tempo real. O problema, a passividade do aluno diante do excesso de informações. Isso se torna um problema porque hoje se fala muitas coisas, se falam muitas coisas, ao mesmo tempo que você tem um conceito aqui, você já tem outro do outro lado, e na verdade não só, são vários conceitos, várias informações ao mesmo tempo. Muitas dessas informações podem ser verdade ou não. Então, hoje nós temos que ter um direcionamento para poder fazer esse aluno, no caso aqui, chegar às informações corretas, não é verdade? Porque hoje essa questão das redes, da internet, de toda essa acessibilidade, tem muitas entradas para que muitas pessoas coloquem muitas formas de informações que algumas vezes podem ser equivocadas, Então, com isso vem a ruptura do modelo tradicional, que é o quê? A visão do docente como um único detentor do saber. Isso aí já caiu por terra há muito tempo, isso é impraticável hoje, Falamos um pouquinho aqui sobre Paulo Freire, e a educação bancária, a transição da escola que deve migrar do ensinar conteúdos para oportunizar experiências. Então hoje você já não chega diante dos alunos, seja de qualquer faixa etária, e somente coloca ali os conteúdos. Hoje, com o conhecimento que ele já tem, eles são questionadores, não é? E aí você tem que aproveitar essa situação para oportunizar essas experiências. Como? Para instigá-lo a investigar, a ser um pesquisador, não é? Então, e vivenciar práticas e muitas coisas que nós vamos ver aqui
falando um pouquinho de metodologia de projetos, não é? A metodologia de projetos, como nós estamos falando, direcionada às feiras de ciências, tá? O projeto como um caminho que parte de uma dúvida, né? Uma situação, um problema real. As feiras de ciências, em específico, elas vêm com um tema, né? Pré-definido, mas ali naquele contexto você vai precisar o quê? Você vai precisar, juntamente com a turma, juntamente ensinando numa conversa, numa roda de conversa, em um momento, você vai precisar levantar, né, uma situação, um problema real para o seu contexto, né? Então, por exemplo, nas feiras de ciência de 2025, né, nós tivemos como temática a questão oceânica, não é verdade? A questão da vida marinha. Então, traziam muitas coisas. E aí, nesse contexto, você pode trabalhar inúmeros focos, né? A vida marinha, a preservação, a questão da limpeza das águas, né? E você tem que trazer para a sua realidade. Eu presenciei projetos, né, nessa oportunidade, que, por exemplo, tratavam da limpeza da água do Rio Branco, que no caso nós estamos em Boa Vista, Roraima, não é verdade? Então, no que isso pode impactar na vida marinha? Também temas como a pesca, não é? Então, se houver a poluição naquele ambiente, no Rio Branco, por exemplo, nós trouxemos a temática que muitas famílias tiram sua renda dali, né? Tiram seu alimento dali. E se a poluição impactar diretamente, né, na vida marinha? Como isso vai trazer, né, os malefícios? Como isso vai trazer as consequências para essas famílias? E para a sociedade em geral, não é verdade? Para nós, como o Rio Branco é o nosso fornecedor de água, se ele estiver poluído, quais são os malefícios que vêm para nós? Então, são muitos questionamentos que você vai adequar à sua realidade, né? Então, na fundamentação, John Dewey, ele fala sobre aprender fazendo. É aquele famoso protagonismo, né, que nós falamos que o aluno deve ter, não é verdade? É o fazer, é o aprender fazendo, é o aprender na prática. Então, nós devemos relacionar essa teoria com o cotidiano, né? É isso que eu falei agora há pouco. Trazer para a nossa realidade. Você já visitou o Rio Branco? Né? Você já viu como é que é lá? Então, você sabe que é ele que nos fornece, ele que fornece a alimentação para as famílias, para algumas famílias, ele que nos fornece a água, que tem que estar limpa, né? Essa consciência. E, claro que você tem que estimular, né, a curiosidade desses alunos. Você precisa estimulá-los. E, estimulando com a sua realidade, isso se torna mais prazeroso, mais fácil, mais simples. Bom, nós fizemos aqui uma análise com a opinião de 5 professores que trabalharam, né, nesse ano de 2025 com os projetos de feira de ciências, claro, né? Muitos professores trabalharam, mas nós separamos aqui essas 5 opiniões para a gente estar analisando, né, como foi essa experiência para eles. Bom, então aqui nós temos a percepção aqui logo de 3 professores, né? Aqui do professor, ele disse que, para mim, o maior ganho foi tirar o conteúdo da redoma do livro didático. Quando o aluno vê que a ciência explica por que o pão cresce ou como a energia chega em casa, o interesse muda. O projeto faz a ponte entre a teoria e a vida real, tornando a aprendizagem significativo e palpável. Então, muito se fala hoje, principalmente no Fundamental Maior, né, sobre essa questão do livro didático. E a Feira de Ciências, esse projeto, ela é a oportunidade, né, do que já falamos anteriormente, que é a prática, que é a experiência, que isso tudo chama muita atenção, que é trazer para o real, né? Aqui temos a percepção do professor 2, trabalhar com projetos é inverter a lógica, em vez de dar resposta, eu dou o problema. Isso é muito interessante, né? Percebi que quando a aula nasce de uma dúvida real dos estudantes, eles se tornam pesquisadores. A situação problema é o combustível que mantém a curiosidade acesa do início ao fim da Feira de Ciências. E isso é uma realidade, eu já tive experiências, né, com projetos assim. E como ela fala aqui, né, ela nasceu de uma dúvida deles. Então eles vão ter a curiosidade
curiosidade, eles vão ter a vontade de descobrir, né? E de ver se aquilo ali vai ter solução. Aqui nós temos a percepção do professor 3. O que mais me marcou foi ver o protagonismo deles, né? É a questão deles, do fazer deles. Com essa metodologia, meu papel não foi ensinar, como nós vimos, né? Que o professor não é mais o detentor de saber aí na teoria anterior, mas orientar o caminho. Eles aprenderam a buscar fontes, a filtrar informações e a gerenciar o próprio tempo. Eles desenvolveram a competência para aprender por conta própria, algo que levarão para a vida toda. E isso é muito importante, porque ao mesmo tempo que os alunos eles têm hoje esse acesso à tecnologia, muitas vezes eles não sabem usar de forma adequada, né? Então o professor ali, ele vai direcionar os caminhos, ele vai dizer, olha, você vai pesquisar aqui, não ali, né? Então isso foi super importante e muito proveitoso, né? Vamos partir aqui para a percepção do professor 4. A interação foi a chave. Em um projeto, ninguém faz nada sozinho. Vi alunos com diferentes habilidades se ajudando. Um era bom na escrita, outro na montagem, outro na fala. Essa aprendizagem pluralista permitiu que eles articulassem conhecimentos de forma colaborativa, respeitando as diferenças e somando talentos. Isso aqui também é muito interessante, é o trabalho em equipe, né? Em muitas situações, às vezes nós vemos alunos introspectivos, alunos que não gostam, né, de socializar, de falar. E essa é uma oportunidade de fazer de forma prazerosa e muitas vezes até imperceptível, né? Vi aqui, vamos fazer, dependendo da faixa etária, claro, né? Quando eles são um pouco maiores, você vai trabalhar de uma forma, menores de outra forma, né? Os menores você vai trabalhar na base lúdica, da brincadeira, mas tudo isso vai fazer com que eles aprendam a trabalhar em equipe, a somar realmente os talentos, né? E a percepção aqui do professor 5, romper com a aula meramente expositiva foi desafiador, mas necessário. A Feira de Ciências provou que a escola precisa ser um laboratório de experiências. Quando saímos da teoria pura e partimos para a ação, os estudantes se sentem parte do processo e a resistência ao aprendizado simplesmente desaparece. Tudo que fala em prática, né? Eu acredito que a prática ela é interessante até para os adultos, depois que nós somos adultos, que nós passamos, né, assim, já temos um conhecimento mais avançado, mas mesmo assim, quando tem algo prático, algo que sai ali daquela redoma, daquele lugar da sala de aula, até nós gostamos, quanto mais o aluno que está em fase de desenvolvimento, não é? Aqui nós vemos o destaque dos resultados, né? Então, aprender a aprender, onde nós falamos dessa importância do aluno assumir o protagonismo, né, da situação. Aprendizagem pluralista, que é essa interação social, essa articulação dos conhecimentos, da troca entre eles, né? A ruptura teórica, né? Ele tira o conhecimento do livro e leva para a bancada de teste. Não quer dizer, gente, aqui, em nenhum professor sentir essa fala de dizer, não, agora nós vamos ficar só com as redes, com a internet, com a tecnologia, vamos abandonar totalmente. Não, até porque o livro didático, ele é um caminho, né? A teoria, ela é um caminho, ela vai nos embasar, ela vai nos ajudar, né? Ela vai fundamentar, mas é sair dali, é ver essa mágica acontecer, ver o que está no papel saindo, né? Você realmente colocando em prática aquilo. Bom, partimos para a conclusão que diz que a educação não é preparação para a vida, a educação é a própria vida. Essa é uma frase de David, e ela realmente, né, é muito verdadeira, né? A educação, ela é a própria vida, é o que vivemos no dia a dia, é a experiência que trazemos, não é verdade? Aqui estão nossas referências e eu agradeço a atenção. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.